Ali é você que conduz a venda. No início, o cliente está conduzindo. E é proposital. O cliente conduzir, você deixar ele falar e tudo mais. Aqui, você tem que falar mais. Vamos lá. Qual é o primeiro passo? Segundo passo, sondagem. Terceiro passo, apresentação do produto. Quarto passo, quebra de objeções. Quinto passo, fechamento. O fechamento é o último passo da venda. E tem vendedor que já entra na venda fazendo fechamento. Você percebe que a chance não quer dizer que ele não vai fechar, porque ele pode fechar. Às vezes ele vai ter um cliente que realmente quer, ou um cliente que já veio de indicação, que às vezes já vem fechado, que é a melhor venda que tem, né? Só que mesmo aqueles que vêm de indicação, faz um passo a passo certinho, porque tem mais chance de você ter uma boa venda, de você ter uma indicação, de você se tornar uma referência de atendimento, entendeu? O fechamento ele é o último passo, tá? E eu costumo dizer que na venda existem dois personagens. O vendedor bonzinho e o vendedor mau. Eu não estou falando que o vendedor mau é o cara que vai tratar o cliente mal. É o cara que vai ser rude, o cara que vai ser grosso. Não é isso que eu estou falando. Tá? Entenda bem. O que é o vendedorzinho bom e o vendedor mau? O vendedor bonzinho é o vendedor dos 4 primeiros passos. Que são qual? Apresentação individual, abordagem, sondagem, apresentação do produto e quebra de objeção. O que o vendedor bonzinho é? Ele ouve, ele gera empatia, ele gera conexão, ele se conecta com o cliente, ele explica, ele dá um bom atendimento, ele é persuasivo, ele é comunicativo. Esse é o vendedor bonzinho. Quando você chega nesse passo do fechamento, você assume outro personagem. Você é o vendedor mau. Eu não vou falar ruim porque tem uma diferença entre o mau e o ruim. Mas o vendedor mau, nesse passo aqui, lembra, eu vou repetir, não é para você ser mal com o cliente, para você ser rude. Nesse momento você assume outro personagem. Isso, inclusive, é o princípio do rapport, que você acompanha para depois conduzir, que é uma outra técnica. Os 4 primeiros passos é o momento de você acompanhar, de você concordar com o cliente, de gerar conexão. No 5º passo, você sempre tem que ser ativo e fazer perguntas fechadas. Não é o momento de deixar o cliente pensar, não é o momento de gerar conexão, não é o momento de apresentar o produto, não é momento de nada. Isso já passou, isso você já fez. Momento de fechamento, ser ativo. Ali é você que conduz a venda. No início, o cliente está conduzindo. E é proposital. O cliente conduzir, você deixar ele falar e tudo mais. Aqui, você tem que falar mais. Não estou falando que você tem que falar sem ouvir o cliente. Não confunda. Mas aqui é o momento de você conduzir. Tá? Porque normalmente quem está conduzindo, você percebe quem está conduzindo uma venda, é quem está fazendo mais perguntas. No início, deixa o cliente fazer um monte de perguntas. Ele que está conduzindo. E ele vai ter a sensação de que ele está conduzindo. No final, você conduz. E sempre perguntas fechadas. A gente já aprendeu que é pergunta aberta e pergunta fechada. Não cometa o erro de fazer pergunta aberta no fechamento. E o que eu mais vejo é o vendedor perdendo a venda por causa de uma pergunta no fechamento. Faz pergunta aberta. Aí fez uma excelente apresentação, criou conexão com o cliente, fez uma ótima sondagem, fez 500 perguntas para o cliente respondeu todas, apresentou o produto com excelência, gerou valor, quebrou todas as objeções do cliente. Aí chega no final e pergunta, e aí, gostou? E aí, vamos fechar? Não faça esse tipo de pergunta no final da venda. É o momento de você conduzir, exatamente. Porque, às vezes, por causa de uma pergunta, você perde a venda. Por quê? Nesse momento, o cliente, não, eu tenho que falar com a minha esposa, eu tenho que pensar, eu tenho que fazer não sei o quê, eu tenho que... Você fazer pergunta aberta no fechamento, você abre essa margem. Sim, é um exemplo. Um exemplo de pergunta, e eu dei um exemplo de agendamento, que é um exemplo de pergunta fechada. Dê você as opções, não deixe a decisão na mão do cliente. Nesse momento aqui, pergunta de pagamento, é uma forma de pergunta de fechamento. Né? Você prefere fazer o pagamento da primeira mensalidade no Pix? Eu tenho opção de cartão de crédito também.
eu tenho a opção de boleto. Qual das 3 você prefere? Nesse momento, porque quando você pergunta, vou dar um exemplo e eu vejo muita gente fazendo isso. E aí, gostou? Quando você fala isso, qual é a possibilidade que você tem de resposta? A pessoa pode falar ou não. Não gostei. Jogou por água abaixo o trabalho todo. Tudo fora, jogou no lixo. Nesse exemplo, e eu costumo dizer, nunca pergunte aquilo que você não quer ou não como resposta. No fechamento, você não quer ou não como resposta. Então, antes de perguntar, pensa, será que o cliente pode me falar não se eu perguntar isso? Porque tem formas de você perguntar a mesma pergunta de uma maneira diferente. Eu posso até perguntar o e aí, gostou, de uma maneira diferente, como, por exemplo, de uma forma fechada. Como que eu perguntaria o aí, gostou, de uma forma fechada? Que também não é a melhor opção, mas um exemplo. Já que você gostou, já tem, né? Não. O que você mais gostou? Dos benefícios extras, da proteção completa. O que você mais gostou? O plano Platinum, o plano Gold. É um exemplo. É uma pergunta fechada, entendeu? É um exemplo de pergunta fechada, um exemplo de pergunta de fechamento. Mas mesmo o e aí gostou, ou o que você mais gostou, você abre uma outra margem. Qual outra margem você abre? De gerar dúvida. O que você mais gostou? Pô, não sei, deixa eu pensar. Quando você gera dúvida no fechamento, também diminui a possibilidade. No fechamento não é momento de gerar dúvida. Então não faça a pergunta que o cliente vai ficar em dúvida. Porque às vezes você vai colocar dúvida na cabeça do cliente que nem tinha mais. Entendeu? Já aconteceu o dia do cliente falar assim, rapaz, eu vou pensar. Eu falei assim, ó, semana passada eu fiz a mesma uma proposta também, idêntica a essa, e o cara ficou de pensar, roubaram a moto dele. Você é a moto. Boa. Uma moto cara. Sabe o que você fez aí? Levantamento de necessidade, que é no segundo passo, que é a parte da sondagem. Você mostrou para ele a necessidade de fato ele ter o serviço e a urgência. Aí você entrou num gatilho mental, que é um gatilho mental da urgência. Né? Que é outro treinamento também. A gente vai falar sobre o gatilho mental. Não, ele te deseja no bom, não. Olha só, nem te ameaçando, né? Uma moto igual a sua, e eu ofereci, insisti com ele, parecia até que eu estava sabendo. Mas pior que acontece mesmo. Depois acontece mesmo. Depois ele veio, a minha mãe falava muito aquele detalhe, igual o cachorro que quebrou a panela, que quietinho, esse rapaz, você acredita que roubaram a moto? Foi lá falar comigo. Então, é uma forma, por exemplo, você quebrou uma objeção. É uma forma de quebrar a objeção também. De você gerar uma... Eu já vi muitos consultores que até eu chamei a atenção, que eram meus, que eles mandam mensagem para os atos do meu consultor de uma vez, sem seguir a regra. Aí, Bruno, o que ele tem mais para falar? Não tem mais nada. Pois é, exatamente. Mais uma vez para responder. Gera interação, isso aí. É importante você gerar essa interação com o cliente. Por quê, gente? Quando você gera interação, você gera conexão. Quando você gera conexão, você gera segurança. Segurança está ligada à confiança. Subconscientemente, a pessoa ela passa a confiar em você. E existem várias formas de você trazer essa confiança para a pessoa. E você não vende seguro. Você não vende roubo, furto, danos a terceiro. Você vende segurança. A pessoa que está comprando seguro com você, ela às vezes trabalhou a vida toda para comprar aquele carro, que às vezes é 50 mil, 100 mil reais. Então ela quer se sentir segura para se um dia ela for roubada, um dia ela sofrer um acidente, ela saber que ela pode contar com aquele seguro. Então, quando você vende segurança, você vai além dos benefícios. Você gera valor. E você sendo o vendedor, normalmente a pessoa ela tem que sentir segurança primeiramente em você. E depois no produto. Não estou falando que o produto não é importante. Mas por quê? Lembra que o fator decisivo número 1 na hora da compra é o atendimento? Ela vai sentir segurança primeiro em você, depois no produto. Ó, gostei desse cara, confiei, tem um bom papo, cara gentil, gente boa, pô, me deu uma atenção, gostei do atendimento. Pô, produto legal também, me atende, tem um preço bacana, fechou a venda. Entendeu? Então, não necessariamente quer dizer que... E mesmo quando você tem um produto ruim, se você tem um bom atendimento, você vende. Eu tenho certeza que algum de vocês alguma vez já entrou na loja e saiu com um monte de coisa que você nem precisava comprar. Por quê? Eu já fui comprar um terno. Porque o vendedor foi bom, fez um bom atendimento. Eu fui comprar um terno até a cueca, o cara me vendeu. Saiu com tudo. Nem apareceu. Depois você chega em casa, por que eu comprei isso aqui, cara? Não sei nem por que eu comprei. Mas por quê? Porque teve um bom atendimento.
Então, não quer dizer que o produto não seja importante, mas se você tem um bom atendimento, o seu índice de conversão é muito maior, entendeu? Pessoal, a gente vai encerrar por aqui, tá? Infelizmente, eu não consigo aprofundar muito, tá? Mas a gente vai ter oportunidade, em breve eu vou abrir também a mentoria para outras pessoas também, porque como é algo mais individual, é algo que eu pego na mão, e então exige um tempo maior, uma dedicação maior, não é algo que eu consigo abrir para todo mundo, né? Então, eu tenho que ter algumas pessoas selecionadas, a gente encerra um grupo, eu inicio com outro grupo, tá? Obviamente, é um investimento que vai valer a pena porque vai te trazer o resultado. Isso você pode perguntar, qualquer pessoa que faz parte da mentoria vai poder trazer essa prova social para você. Tem algumas pessoas aqui que fazem parte de vocês. Então, depende do tipo, porque tem alguns tipos de mentorias diferentes. Tem online, tem presencial, né? Mas isso aí a gente... Outra oportunidade a gente fala sobre isso. Beleza? A mentoria também. Tanto o Percy quanto a Anice. E a gente teve porque na mentoria, além da parte de treinamento, a gente tem alguns momentos que a gente faz, o dia que a gente tira para aprofundar mais em algumas coisas também na prática. Porque assim, a teoria, obviamente, era muito importante. Mas é diferente quando você aprende e pratica o que você está aprendendo. E acho que na semana passada, ou retrasada, se eu não me engano, esse grupo que está fazendo mentoria comigo, passamos um dia inteiro juntos. Se você puder compartilhar como é que foi para você, Percy? Para mim foi muito bom, experiências que a gente pegou, por exemplo, aquele momento lá que nós fomos na praia lá. Sim. Eu refletindo, eu falei, rapaz, momento simples desse aqui, que a gente mental também, né? Sim. E meus filhos lá trabalhando, minha esposa trabalhando, poxa, eu poderia tirar isso aqui, tirar um proveito com a minha família, vir para participar com eles aqui. Valores que agrega muitos valores na nossa família, é um momento de crescimento mental, sim, familiar. Legal. Para mim, eu aprendi muito ali. E como foi para você, Anice? A experiência foi boa porque houve uma variedade de atividades, né? proposta. Foi mais ou menos comparando aqui com o treinamento, abordagem com pessoas de diferente comportamento. Lá atendeu a pessoas de diferente comportamento. Eu adoro briga. Rafinha já não tem o mesmo época. No entanto, teve atividade que atraiu muito mais a mim e outras atraiu muito mais a ele. Sim. E aí, no geral, todo mundo ficou muito feliz com a variedade de atividades do dia. Legal. É porque nesses dias, normalmente, a gente trabalha alguns pilares, né? O corpo, a mente e o espírito. Então, tem atividades físicas, atividades mentais, atividades espirituais. Quando eu digo atividade física, não vai todo mundo para academia, não necessariamente, mas a gente faz diversos tipos de atividades que a gente trabalha corpo, a mente. Mas valeu a pena. Valeu a pena, não valeu? Eu cheguei em casa falando com a minha esposa, eu vou te levar lá a qualquer hora. Sim. Minha esposa gosta, então é muito legal, é muito legal. Acabou um momento bem... o interesse de coisas novas Sim. para a gente agregar. Sim, legal. Bacana. Então é isso, gente. A gente vai encerrar por aqui. Na semana que vem teremos treinamento novamente. Esse aqui é novo, vai ser online. Então, semana presencial, semana online. Semana que vem a gente tem treinamento online. Beleza? Então é isso aí. Até a próxima.